Estamos aqui firmes e fortes para mais uma aula da nossa playlist sobre o mercado de ações. Nesse vídeo a gente vai falar sobre tributações, como é que funciona o imposto de renda, como é que recolhe, qual que é a alíquota, enfim, esses paranauês todos. Vamos lá, direto ao assunto. Mas antes, importante, esse vídeo faz parte de uma playlist que eu estou tratando sobre renda variável aqui no canal, tá? Se você está estudando para alguma certificação do mercado financeiro, eu recomendo muito que você veja toda essa playlist desde o começo. Você vai entender os princípios, os termos utilizados no mercado e tudo mais, tá bom? Tô deixando o link no card. Aqui, eu acho que fica aqui, editor, tá? Ou tá aqui? Eu não sei mais. Enfim, tá aparecendo em algum lado aí pra você, tá bom? Brincadeiras à parte, a gente vai falar agora sobre tributação no mercado de ações. Lembrando que se você é novo ou nova aqui no canal, se inscreve aí, né, pai? Se inscreve aí! Tô trazendo esse conteúdo para ajudar no seu processo de preparação, para você entender o mercado financeiro. Se inscreve, ativa o sininho, checa se você está inscrito, para que você não perca nenhum vídeo que a gente posta aqui para ajudar você com aulas, com estudos de caso, com entrevistas, com muitas coisas que vão certamente contribuir muito com a tua carreira no mercado financeiro. Vamos lá falar sobre tributação. Olha só, primeiro a gente vai falar sobre as operações comuns. Operações comuns são as operações que têm liquidação em D+1 ou em qualquer outro dia depois de hoje. Se você viu na aula passada dessa playlist, eu expliquei a diferença de day trade para swing trade e para buy and hold. Day trade é quando eu compro hoje, vendo hoje. Swing trade é quando eu compro hoje, vendo amanhã ou vendo qualquer outro dia. Uma operação comum é aquela operação onde eu compro hoje e vendo no futuro, não importa qual dia, se é amanhã ou se é daqui a 20 anos. É comum, comprei hoje, vendi no futuro, ou seja, em um outro dia diferente de hoje, é chamado de operação comum. O imposto de renda dessa parada é 15%, 15%, claro, calculado sobre o rendimento. Então, eu investi 10 mil reais, eu saquei 15 mil, o meu lucro é 5 mil. Este 5 mil é a minha base de cálculo, tá bom? Ou seja, sempre sobre o rendimento. E aqui nós estamos falando de compra e venda de ações, ganho de capital, tá bom? Não estou falando sobre proventos. Eu vou explicar proventos daqui a pouco. Proventos é rendimentos que eu recebo em dividendos ou juros sobre capital próprio. Importante, é apurado mensalmente. O que isso aqui significa? Olha só. Eu estou postando esse vídeo para o senhor no dia 31 de janeiro de 2022, certo? Imagine o seguinte, que esse ano de 2022, eu, Thiago, acordei virado no giraia, esse ano, né? E aí eu decidi que eu ia investir muito no mercado de ações e ia vender muitas ações. Então, olha só, lá no dia 2 não porque foi um domingo, né? Mas no dia 3 de janeiro de 2022, comecei lá com força total. E aí eu fui lá e vendi as ações e ganhei 10 mil reais de lucro. Então 10k de lucro, tá? Então sinalzinho demais. Só que quando foi no dia 10, tá? Dia 10 do 1, eu fui lá e tive 5 mil de preju. Tudo bem? Então aqui vai ser 1k. Quando foi no dia 20, eu fui lá e colocar aqui, dia 20 do 1. Eu fui lá e perdi mais 5 mil de lucro. E aí quando foi hoje, no dia 31, caso você esteja vendo esse vídeo no dia 31, eu fui lá e vendi as ações e tive 10 mil reais de lucro. Pergunto para você, meu nobre gafanhoto, eu vou pagar imposto de renda sobre qual valor? Isso aí, se você achou que eu vou pagar sobre 10 mil reais, você acertou. Por quê? Olha só, aqui eu ganhei 10, só que aqui eu perdi 10, então isso aqui o que eu ganhei eu perdi dentro do mês. O resultado positivo foi esses 10, então só sobre esses 10 eu vou pagar imposto. Por isso que é apurado mensalmente. Eu pego todas as operações que eu fiz no mês, independente de qual seja a empresa. Então, lá no começo do mês eu vendi a ação da EZTEC, depois eu vendi da Fleury, depois eu vendi da Gerdau, enfim, vendi de qualquer empresa, o resultado não importa qual é a empresa.
O fato é que no mercado de ações eu ganhei 10 mil, vou pagar 15 mil recolhido pelo próprio investidor via DARF. Então, neste caso, eu, investidor, teria de preencher uma DARF. DARF é isso aqui, ó. Por que chama DARF? Documento de arrecadação da Receita Federal. Em outras palavras, isso é um boleto. Só que como a gente não pode falar boleto, porque quem fala boleto é cringe, então, DARF, tá? É um documento de arrecadação da Receita Federal que a gente preenche, vai lá e paga pelo banco, pelo aplicativo e tudo mais. Só que aí é o seguinte, ó, é importante dizer que esse recolhimento é feito até o final do último dia útil, aliás, até o final do mês subsequente. Então, no nosso exemplo, a gente apurou isso aqui em janeiro de 2022, então eu teria de recolher o meu imposto até o dia 28 de fevereiro de 2022. Feito todos esses rabiscos, para dizer para você o seguinte, ó, é o próprio investidor quem recolhe, tá, via DARF, e ele tem até o final do mês seguinte. Aí vem aquela questão, deixa eu te perguntar aqui baixinho para a Receita Federal não ouvir. Você gosta de pagar imposto? Não, né? Nem eu. Ninguém gosta de pagar imposto. Aí, vai que o investidor sofre de amnésia. O investidor fala assim, olha só, eu tinha uma DARF para pagar. Que nesse exemplo aqui, né, ó, pegando esse rabisco, deixa eu pegar aqui uma caneta, eu já vou apagar isso aqui, tá? A gente teve um lucro de 10 mil, eu tinha R$ 1.500 para pagar de imposto, porque é 15% sobre esse valor. Aí a gente fala, quer saber? Eu acho que é melhor pegar esses R$ 1.500 e pagar, torrar tudo de cachaça, mas eu não quero pagar imposto. Ou seja, o investidor pode sofrer uma amnésia, né? Ou simplesmente esquecer intencionalmente. Como é que ia ficar esse processo de recolhimento? É exatamente por isso que tem uma coisa no mercado financeiro chamada de antecipação de IR. E nós apelidamos e chamamos com muito carinho de dedo duro. O que é esse dedo duro? É o seguinte, ó. A corretora que intermediou a operação, esta corretora faz um recolhimento de 0,005% calculado sobre o valor da venda. Então, eu fui lá, vendi hoje. A corretora já vai lá, já recolhe esse dedo duro, manda lá para a Receita Federal. É como se a corretora estivesse falando assim, ô Receita Federal, ó, o Thiago acabou de vender ações, tá? Aqui entre nós, fica ligada, porque se ele vendeu agora em janeiro, ele tem que pagar imposto até o final do mês que vem, tá bom? Então já tô te avisando aqui, tá? Por isso que a gente chama de dedo duro, porque é uma antecipação para a Receita Federal. E aí o investidor, quando vai preencher a DARF, ele desconta aquele valor que já fora antecipado antes, tá bom? Agora tem um outro ponto, que é, esse tipo de operação traz para o investidor uma vantagem, que é, ele fica isento de recolher imposto em caso de alienação total no mês de até 20 mil. Olha só, sempre que a gente fala de alienação, estamos falando de venda, é exatamente a mesma coisa. Tô falando isso porque às vezes você vai ver, o valor do dedo duro é calculado com base no valor da alienação, no valor da venda, enfim. Alienação e venda é exatamente a mesma coisa. Então, se você vende dentro do mesmo mês até 20 mil reais, 20 mil dinheiros, certo? Você está isento de pagar esse imposto. Então lembra do nosso exemplo que a gente fez operações em janeiro? Se o volume total das minhas vendas em janeiro foi inferior a 20 mil reais, aí eu não preciso pagar imposto lá em fevereiro, tá bom? E veja, aqui eu estou falando o volume das vendas, não do lucro. Então imagine a seguinte situação, comprei a ação por 10 mil reais, seja lá quando for. Em janeiro de 2022, vendi essas ações por 20 mil reais. Quanto que eu vou pagar de imposto? Zero, porque o valor foi isso. E eu não fiz nenhuma outra operação dentro do mês, não pago nada. Agora, comprei as minhas ações por 10 mil reais. Vendi essas ações por 20 mil reais e 1 centavo. Quanto que eu vou pagar de imposto? 15% sobre este lucro aqui, que no caso é 10 mil reais e 1 centavo, tá bom? Então,
essa isenção, ela é com base no valor da venda e não com o valor do lucro. Combinado? Então aqui você já entendeu todas as regras de tributação para a operação comum. Agora, nós vamos falar no próximo slide sobre como funciona essa tributação na operação Day Trade. Mas antes de eu explicar para você Day Trade, eu quero reforçar que aqui na T2 a gente tem cursos que ajudam você a se preparar para os exames de certificação da CPA 10, da CPA 20, da CEA, da Ancord e também da Planejar, o exame CFP. A gente tem material, aulas completas, apostila atualizada, simulado, comentado em vídeo, questãozinha por questãozinha, comentado com você no detalhe. Além disso, você também tem acesso ao painel de desempenho que mostra o seu histórico. Você sabe onde você está indo bem, onde você está indo mal, onde você precisa melhorar. Sem contar o nosso suporte incrível que você tem acesso a mim e aos demais professores aqui da T2, seja pela nossa ferramenta de suporte, seja pelo seu WhatsApp, por qualquer canal que for mais conveniente. Eu e a minha equipe, a gente está aqui para tirar todas as dúvidas que você tiver, caso você opte estudar com os nossos cursos. Quero dizer para você que para você se inscrever nos nossos cursos, o link do nosso site está aqui na descrição. Clica, vem conhecer o nosso trabalho, vem conhecer o nosso site e se inscreva em um dos nossos cursos para você ir voando para a certificação, beleza? Vamos falar agora sobre a tributação no mercado de Day Trade. Olha só, no mercado de Day Trade funciona um pouco diferente, tá? Eu imagino que sabe o que é Day Trade. Se você não sabe, eu expliquei com detalhes no último vídeo dessa playlist, tá? Por isso eu recomendo que você veja. Operação que compro hoje e liquido hoje mesmo. Aqui o IR é de 20%. E a lógica é a mesma, tá? É apurado mensalmente. Então eu posso fazer várias operações de Day Trade ao longo do mês, apuro o meu resultado naquele mês e vou pagar o imposto no final do mês seguinte. Mesma lógica, aqui o que muda é a alíquota, que de 15 sobe para 20. Aí tem mais aquele ponto, tá, Thiago? E se o investidor tiver uma amnésia ou quiser pagar o dinheiro de imposto dele tudo de pinga, o que a gente faz? Então, a Receita Federal foi lá e criou o dedo duro também, a antecipação. Só que aqui funciona também diferente, olha só. A antecipação, que é o dedo duro, é 1% calculado sobre o valor do lucro. Então, lá na operação comum, a base de cálculo não é o lucro. A base de cálculo é o valor da alienação, é o valor da venda. Lá na operação comum. Aqui, a base de cálculo do dedo duro é o lucro que o investidor tem. Então, muda este macetinho aqui. Então, é 1% sobre o lucro. Lá é 0,05 sobre a venda. Tá bom? E aí, a regra é a mesma, apurado mensalmente e tudo mais. Agora, tem mais um lance, que é o tal do benefício fiscal. Lembra que eu falei, olha só, se o investidor vende até 20 mil reais dentro do mês, ele está isento, certo? Certo. Isso funciona para Day Trade também, Thiago? Não, funciona não. Olha só, no caso de Day Trade, não tem essa isenção dos 20 mil. Não tem, tá? Então, fez lá uma venda de R$1.000, teve lucro, vai pagar imposto, 20% sobre o lucro e fim, tá bom? Day Trade não tem. Fiz questão de colocar aqui, riscado, para que você entenda, destaque isso, tá bom? Quero falar com você agora sobre compensação de perdas. Mercado de ações é uma parada muito volátil, né? Sobe, desce, sobe, desce. E se eu fiz um monte de operação aqui em janeiro de 2022 e eu tive prejuízo? Ao invés de eu ter tido aquele lucro que eu mostrei aqui dentro do nosso exemplo, eu tivesse um prejuízo. Então, comprei, vendi, fechei um mês com 10 mil reais de preju. Levei fumo, certo? E agora? A gente pode compensar essa perda em ganhos futuros. Então suponha que em fevereiro de 2022 eu vou operar o mercado adoidado. Aí, vou pegar aqui, fevereiro de 2022, vou operar o mercado e fecho o mês lá, sei lá, com 15 mil reais de lucro, tá? Se eu fecho o mês com 15 mil reais de lucro, eu vou ter de pagar imposto, certo? Certo. Mas aí eu vou chamar isso aqui, eu vou falar, opa, eu tenho um prejuízo lá atrás de 10 mil, tá, dona Receita? Então eu vou pagar imposto apenas sobre os 5 mil.
porque eu estou compensando um prejuízo que eu tive no passado. Tudo bem? Então, aqui, essa é a compensação de perdas. Deixa eu falar algumas regras. Regra número 1. Você precisa respeitar a natureza da operação. O que significa? Se o investidor perde dinheiro com uma operação day trade, ele só pode compensar em operação day trade. Se ele perde dinheiro em operação comum, ele só pode compensar em operação comum. Precisa respeitar a natureza da operação. E um outro ponto é o prazo. Bom, eu perdi dinheiro em janeiro de 2022. Até quando eu posso pegar esse prejuízo e compensar em um lucro futuro? Até sempre, meu rei. Para sempre, para a vida toda. Perdi prejuízo. Tomei 10 mil reais de prejuízo em janeiro de 2022. Aí fiquei traumatizado, né? Porque quem quer perder 10 mil reais assim? Não, essa bolsa aí é cassino, nunca mais eu vou operar esse negócio doido aí, não vou. Meu Deus, perdi 10 mil reais. Aí, beleza, passa um tempo, a vida muda. Aí quando é lá em 2040, eu falo assim, sabe o que é? Eu tô pensando aqui em investir em ações de novo. Na verdade eu estava errado, não é cassino isso não. Tô vendo um monte de gente ganhando dinheiro aí, um monte de influenciador aí. O Enzo agora é um influenciador e tá ensinando a investir. Tô brincando porque o Enzo é um nome de uma geração bastante jovem. Talvez você seja o Enzo que esteja assistindo e tá tudo bem em relação a isso. Tô fazendo essa brincadeira para dizer o seguinte, que não existe esse prazo. No entanto, tem uma observação que é importante, olha só. Se você for compensar o seu prejuízo no mesmo exercício fiscal, tá tudo bem, você vai lá, compensa e fim de papo. Ou seja, perdi em janeiro de 22, vou compensar em qualquer um dos meses de 2022, enfim, fiz a compensação ali, tudo certo, vou lá depois declarar e tá tudo bem. No entanto, se você não compensar em 2022, é importante que se diga, esse prejuízo precisa estar lançado na sua declaração de imposto de renda do ano seguinte. E se você não compensar em 2023, você lança esse prejuízo na declaração de imposto de renda do ano seguinte, e assim sucessivamente. O que eu quero dizer é que a compensação de perdas no mercado de ações ela é possível fazer por ad infinito, tá? Não importa o prazo. No entanto, você precisa carregar esse prejuízo, ou seja, registrar ele na sua declaração de imposto de renda ano após ano, até chegar o dia que você vai compensar, tá bom? Então, no meu caso, se eu quisesse compensar lá em 2040, eu poderia, desde que o prejuízo que eu tive em 2022 tivesse sido declarado na minha declaração de imposto de renda de 22, de 23, de 24, de 25 e assim sucessivamente, tá bom? Então essa aqui é a regrinha. No mesmo mês, no mesmo ano, você não precisa se preocupar em ficar carregando, embora isso também vai na declaração. Agora, se eu quero compensar mais pra frente, eu preciso ficar carregando de declaração em declaração, tá bom? E pra gente fechar essa aula, quero falar com você sobre tributação em proventos. Proventos é aquilo que eu recebo. Fácil, eu já falei isso nas aulas passadas dessa playlist. Dividendo, que é o lucro, é isento de imposto de renda. Quando eu estou gravando isso, eu estou gravando isso em 2022, tá? Tem uma ampla discussão tramitando no Congresso Nacional a respeito de mudar a maneira desse tipo de imposto, tá? De, inclusive, começar a tributar dividendos. Esse é um projeto que foi entregue em 2020 pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, tá? E não foi votado, 2021, não foi votado em 2021 e, na minha percepção, não deve ser votado em 2022, porque 2022 é ano de eleição e aí a galera lá não vai querer resolver essas paradas. O que eu quero dizer para você é que, apesar de ter uma intenção do governo atual, do governo de 2022, eu não sei quando que você está vendo esse vídeo, tá? Ter uma intenção do governo atual de mudar isso, por enquanto, a gente não tem nenhuma perspectiva de quando isso vai mudar, tá bom? E claro, se mudar, a gente vai ter vídeo aqui no canal explicando, então vai por aqui. Dividendo está isento de imposto de renda, mas o JCP, que é o tal do Juros sobre Capital Próprio, que eu expliquei inclusive em uma das aulas passadas dessa playlist, aí ó, é 15% descontado na fonte e fim de papo, tá? O investidor, ao receber, já recebe esse provento líquido de imposto. Fechado? Nessa aula, que ficou até curta, né? 20 minutos.
Eu trouxe para você todas as regras de tributação no mercado de ações, espero que você tenha aprendido, compreendido, e se você gostou desse vídeo, se ele te ajudou, se ficou claro para você, se você tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, porque eu vou adorar interagir com você. E lembra de olhar a sua inscrição para saber se você está inscrito, ativa a notificação, porque, como eu sempre falo, aqui nesse canal eu ajudo você a ser um profissional ou uma profissional de mercado financeiro mais completo ou completa. Fechado? A gente vai se ver no próximo material. Beijo. Tchau.